Olá, amigos. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa da Rádio da Terra. Hoje é o último programa do ano, o último programa da Rádio da Terra do ano 2014. E quero começar o dia agradecendo primeiramente a todas as pessoas que tiraram um tempinho para dar um oi lá no Facebook, né? Ontem que foi meu aniversário e eu fiz questão de comemorar esse dia com os amigos, com as pessoas. E a comemoração foi realizada com mantra. As pessoas que conhecem o trabalho que eu realizo sabem da importância do mantra. Eu divulgo isso há mais de 5 anos, as experiências que eu já tive, o porquê que eu utilizo os mantras nos encontros. E depois que fizemos os mantras, partimos para uma balada e todo mundo dançou bastante. Então agradeço a cada um de vocês que enviaram felicitações, enviaram mensagens, aqueles que puderam vir participar. Eu postei algumas fotos, né? Não tive ainda tempo para compartilhar tudo, mas algumas fotos eu postei já lá no Facebook, que é o método mais fácil, né, da gente compartilhar. Vou deixar aqui o link com vocês. Vocês podem clicar aí nesse link que eu acabei de colocar no chat, que vocês vão ver algumas das fotos do encontro de ontem. Então, foi muito gostoso. Agradeço mais uma vez a participação de todos. E o aniversário, quero falar um pouquinho sobre isso, que eu comentei ontem, né? O aniversário é sim uma data especial, é um momento em que realmente algo aconteceu, algo grandioso para a nossa vida, que é o seu nascimento. No momento exato, no momento preciso do nascimento, imaginem a força de todo o universo impregnado para aquele momento. Nós recebemos, sim, na nossa formação, no nosso DNA, nas nossas células, nas nossas moléculas, toda a luz que estava presente no preciso momento do nascimento. E é baseado nessa luz, baseado nessa energia, que muitas das nossas características são formadas. Inclusive, eu digo e ressalto para as pessoas que não sabem exatamente o que fazer na vida, pessoas que estão perdidas, né? Hoje em dia é muito comum, as pessoas não sabem o que fazer, não se dão bem no trabalho, não se dão no emprego, seja lá no que for. Eu falo, procure um profissional, mas tem que ser um profissional sério de astrologia, um profissional matemático da astrologia. Não uma pessoa que simplesmente leia aí os seus astros, né, o seu signo. Não é isso, não. Um profissional sério da astrologia, para ele te dizer, no momento do seu nascimento, onde estava o Sol. Porque o Sol é aquele que ilumina uma área da sua vida. E é possível, sim, ver isso através da astrologia. E aí você pode seguir de olhos vendados, até se quiser, o que a astrologia diz nesse momento para você. Por exemplo, se o Sol está apontando na área de relacionamentos, é porque a sua vida tem uma predominância em dar certo na área de relacionamentos. Se o Sol, naquele momento, estava apontando para a área, por exemplo, de finanças, é porque você é uma pessoa que precisa trabalhar com negócios. Não adianta você fazer outra coisa que ou não vai dar certo, ou você vai estar infeliz mesmo que esteja dando certo. Antes de continuar, eu gostaria de saber, vocês estão ouvindo bem o chat? O som está legal para todo mundo? Porque aqui os testes estão tudo bem, mas é importante saber se o som está chegando aí, se a qualidade está boa, que sempre eu tenho mudado aqui algumas coisas até a gente conseguir atingir uma qualidade boa na rádio, mas a princípio eu acho que vocês estão ouvindo, né? Coloca um oi para mim aí se está tudo bem, por gentileza, só para continuar. E então esse momento do nascimento
é realmente muito importante. Então, se a sua vida não está legal, se você tem realmente algo que está faltando, faça uma consulta, isso é muito sério. Mas eu não estou falando dessas consultas de revista, né? Que a gente lê sobre o seu signo, não é isso não. O profissional de astrologia, e precisa ser um profissional sim gabaritado, com muito tempo de estudo, ele sabe dizer para você onde está o sol da sua vida. Isso é um fenômeno matemático, não é um fenômeno de adivinhação, não é um fenômeno de misticismo, é um fenômeno totalmente matemático. Deixa eu ver quem está aqui no chat. Eu não consegui divulgar antes, né? Realmente a semana foi muito corrida. Richelle Barbosa, boa noite. Rosângela Sena, Joanilson Oliveira, Laura Teixeira, Jorge Souza, Lu Pires, Almir Gianni, Silvia Regina, Celso Albano, Antônio José, Rubens Pinto, Miguel Vizela, Hanna Nutt. Boa noite a cada um de vocês. Tem ô Joanilson, tem um xará não, tem um conterrâneo seu de BH aqui, ao vivo comigo na Rádio da Terra. Veio para o aniversário, veio para conhecer, curtir a cidade. É uma pessoa que está aqui com muito interesse em conhecer toda essa linha nova da vida, já está na busca aí, e veio ao vivo compartilhar as suas experiências e participar também do final de semana aqui com a gente e do aniversário ontem. Eu vou passar o microfone aqui um pouquinho para ele, porque tem tanta coisa para falar, tanta coisa para questionar. Vou deixar ele começar aqui um bate-papo com a gente hoje. Boa noite, Rogério. Conta aí um pouquinho o que você está fazendo aqui na Rádio da Terra, vindo de BH. Boa noite, gente. Vim aqui, estou numa felicidade enorme em conhecer aqui os estúdios da rádio, porque geralmente fico sempre em casa escutando, né? Toda terça, quarta e quinta, não perco nenhum programa. Então agora vim aqui curtir os mantras, o aniversário do Celso, e estamos aqui se inteirando, né, desses assuntos que faz bem para a alma, né? Mas é isso. E já de cara, para começar, eu já queria até fazer uma pergunta aqui, né? Nem sei se está liberado para fazer, mas eu já estou com o microfone na mão, já vou aproveitar e fazer, assim, a queima-roupa. E é o seguinte, Celso, eu queria saber a diferença da ayahuasca e do Santo Daime. E o que isso pode nos proporcionar na nossa busca, na nossa evolução. E se tem também algum tipo de restrição para ser usado um e outro. É isso. Legal, mas não está liberado ainda para perguntas. Antes, hoje, eu quero compartilhar aqui com os amigos uma leitura de final de ano. Como hoje é Vale Tudo, né? Então as pessoas que participam normalmente já estão um pouco mais acostumadas com todos os assuntos que nós abordamos. Então hoje não é um dia que a gente fala estritamente de saúde, por exemplo, ou de algum outro assunto. Nós falamos de todos os assuntos, inclusive da espiritualidade, que é algo que me toca muito, justamente por eu ter tido diversas experiências na minha vida que me fizeram prestar atenção na espiritualidade. E justamente pela minha busca, eu ralei bastante, vamos assim dizer, sofri bastante nisso, porque eu queria que alguém me ajudasse, eu queria que alguém me orientasse, eu gostaria que alguém me mostrasse qual o caminho a seguir, né? A gente tem essa coisa, qual o caminho a seguir, será que a minha vida está certa? E justamente nessa hora que eu dancei. Porque foram anos de perceber que essas pessoas, e vejam, aqui não vou citar nome de ninguém, não vou citar grupo algum, mas de uma maneira geral, anos e anos vendo, buscando, pedindo ajuda
sentindo que essas pessoas que se dizem mestres, que se dizem gurus, que se dizem isso e aquilo, que estão orientando por aí, uma grande maioria, não posso falar todos, estão mais perdidos do que aqueles que vão lá buscar ajuda. E aí, depois de tanto ralar, eu acabei traçando um caminho paralelo, meio que solitário, e encontrando as respostas dentro de mim mesmo. E aí a gente vai vendo que essas respostas já existem. E aí você vai conseguindo ver que poucos são aqueles que realmente têm algo a dizer. Hoje, esses gurus de internet, né, essas pessoas aí, os sábios da internet, eles simplesmente repetem aquilo que foram dito, aquilo que foi dito pelos grandes mestres verdadeiros. Ninguém está trazendo nada realmente profundo que toque a sua alma. Uma repetição de uma repetição de uma repetição, e até para repetir eles não estão sabendo repetir legal. Então o caminho foi meio solitário e hoje eu aprendi a ouvir o meu coração. E uma forma que eu aprendi, que é uma forma real, é usar o baralho xamânico, que tem sempre uma mensagem. Então eu quero oferecer a vocês hoje uma mensagem. Vou até pedir para o Rogério tirar aqui uma carta, que é uma carta xamânica, dentro de um baralho, que isso é uma conversa com o nosso subconsciente, viu, gente? Isso eu uso como uma conversa com o nosso subconsciente, com o maior respeito ao que o Criador tem para nos dizer nesse momento. E ele sacou aqui a carta 29, eu gostaria que vocês ouvissem o que a carta 29 tem para dizer para nós nesse momento. Essa é a mensagem que eu ofereço a cada um de vocês que estão aqui nesse momento ouvindo a Rádio da Terra. A carta 29 é o contador de histórias, significa expansão. A carta do contador de histórias indica expansão em todos os níveis. Essa carta sugere uma fase de muito crescimento, favorável à assimilação de novas ideias. Descubra qual é o aspecto do seu próprio ser que necessita de maiores cuidados e passe a alimentar mais o seu fogo de criação pessoal. Incremente a sua criatividade e aproveite este momento de expansão, consciente de que ele é bem merecido. Observe que esta fase de expansão prosseguirá se você estiver disposto a partilhar as causas de seu sucesso com outras pessoas. Muitas vidas têm sido influenciadas pelas histórias alheias. Aproveite a boa sorte que se abre para você neste momento. Mas não se esqueça, você também deve encorajar os outros e as outras pessoas que estão à sua volta a expandir-se. Engraçado que ontem nós tivemos uma mensagem semelhante a isso lá no aniversário que eu fiz essa mesma leitura. Com uma outra carta, mas que significa algo muito parecido. Em todos os casos, a expansão acontece toda vez que as pessoas enxergam a possibilidade de crescer, seguindo seu próprio ritmo e usando o seu próprio discernimento. A sabedoria do contador de histórias reside na arte de conseguir relembrar os fatos mais importantes. Assim você está sendo chamado a relembrar-se da sua magia pessoal e está podendo manifestar neste momento todo o seu potencial criativo. Ou seja, uma carta maravilhosa para a gente finalizar esse ano e começar um ano com expansão, que a carta sugere uma fase de muito crescimento. Essa então é a mensagem para nós, para vocês que estão aqui ouvindo a Rádio da Terra. E antes de responder a pergunta do Rogério, eu quero que ele conte para vocês como está sendo, primeiro, como que você veio parar aqui, que te trouxe aqui. Você já veio mês passado, né? Como que você começou a caminhada? É muito importante você passar a sua experiência, o que você sentiu lá no sítio, né? O que trouxe você para cá, primeiramente. É bom compartilhar ao vivo para as pessoas, porque normalmente a gente fica só nas perguntas, mas há muito mais que somente as perguntas e respostas. Há a interação, há
a presença física. E você veio, né, de Belo Horizonte, viajou 600 quilômetros, já é a segunda vez que você está fazendo isso. O que te move a fazer isso, Rogério? Bom, gente, eu venho de uma busca, assim, uma busca espiritual. Eu tenho 49 anos, já venho buscando isso, deve ter mais de 20, né? E já frequentei, assim, em termos de religião, a doutrina espírita, e ultimamente eu estava sem nenhuma, né, vamos assim dizer, nenhuma designação religiosa, mas com aquele vazio, né? Procurando, e eis que eu achei a Rádio da Terra, né? E através da Rádio da Terra que eu fui me encontrando, né? Das coisas que eu pesquisava por conta própria, né? Fui pesquisando e achei aqui a busca desses meus anseios, né? Que na maioria dos lugares que a gente vai, que a gente procura, a gente nunca tem uma resposta coerente. E aí a primeira vez que eu vim foi lá em Itamonte, né? Que é Minas também, que eu fui lá no espaço onde se faz o Reconnect. E aí eu pude sentir, assim, a vibração das pessoas e a energia daquele lugar, que é uma coisa muito, muito forte, sabe? Uma coisa assim, só, não tem palavras, é só quem está lá mesmo é que consegue perceber isso, né? E todos esses assuntos, né, que vêm sendo discutidos aqui na Rádio da Terra são as coisas que me moveram para vir aqui, né? Porque eu já não vejo mais, não perco mais meu tempo vendo futebol, nem novela, nem televisão. Então são esses tipos de assuntos que são discutidos aqui, que são coisas que me interessam muito. Então eu não meço esforços para sair de lá, para vir aqui já 2 vezes, e vou vir quantas vezes for preciso. Quanto der vontade, né, eu procuro e venho, né, na verdade, quantas vezes for necessário, porque aqui eu consegui encontrar, assim, respostas para diversos assuntos, né? Desde a área de saúde, de espiritualidade, né? Ufologia, né? Até política, né? Vamos assim dizer, que ninguém quer falar, né? Mas são vários os assuntos que eu consegui achar um lugar. É isso, Celso. Então, agora eu vou responder. Está liberada a pergunta aí no chat. Se alguém tiver pergunta, tá? Podem fazer que eu vou lendo. O primeiro responder a pergunta que o Rogério comentou sobre a diferença da ayahuasca e do daime. Mas antes eu preciso só fazer um breve histórico sobre o que é isso, porque imagino que nem todo mundo saiba, né, que o Rogério ele veio esse final de semana também e participou de um ritual aqui na cidade de Cunha, que é pertinho, do lado de Guaratinguetá, um ritual de ayahuasca. Tá? Então eu preciso, antes de começar, só compartilhar a base do ensinamento do que é isso, para que todo mundo consiga entender a explicação. Os índios, eles têm por tradição fazer rituais com chás especiais, com ervas especiais e várias, né, que ajudam a desbloquear a nossa parte nociva da mente consciente.
Não vou nem falar do consciente, porque o consciente não tem parte nociva, né? Consciência é plena consciência. Mas essa consciência nossa de estar acordado, né, que é muito pequenininha, uma noção muito pequena perto da nossa grandeza, ela é, esse que nós chamamos de consciente, isso é muito limitado, porque ele está baseado nas crenças, ele está baseado naquilo que nós captamos do exterior para o interior. O nosso cérebro é como um computador, ele reage mediante aquilo que é programado. E como nós crescemos com vários programas, o que os índios eles descobriram, né? Isso é uma coisa tradicional, que para fazer o ser humano ver algo além do que ele está vendo, às vezes algumas pessoas precisavam de algo a mais. Alguns já nasciam com a capacidade de ver, mas e quem não nasce com a capacidade de ver e sentir algo além do padrão, daquilo que está sendo ensinado? Então eles descobriram, obviamente com a sensibilidade, o contato com as ervas, que algumas ervas tinham a capacidade de bloquear um pouco a parte racional, pensante da consciência, que não é consciência, mas só para a gente entender, bloquear um pouco isso e deixar a consciência plena agir naturalmente sem julgamento. Então é quebrar o padrão do julgamento baseado no nosso aprendizado aqui. E aí você consegue ver a coisa como verdadeiramente ela é, e não como aquilo que a gente acha que é. Então os índios tinham, e têm ainda, né, que hoje quase está extinto, rituais de ayahuasca, entre outros, tem o ritual do peyote também, que fazem as pessoas ou fazer uma viagem interior, de autoconhecimento, ou até mesmo a viagem exterior para ver a verdade daquilo que está por trás das máscaras. Só que isso sempre foi uma ritualística nativa, uma ritualística que os índios usavam. Poucas pessoas externas tinham acesso a isso. Por quê? Porque precisa de um treinamento antes, precisa de ter um respeito. Não é só chegar e tomar um chá, não é assim. E o que aconteceu com o passar do tempo e no mundo nosso moderno, os índios já estão extintos, né? Raras tribos indígenas usam isso de uma forma ritualística hoje em dia. Mas como é um ritual que auxilia a quebrar esse bloqueio do nosso pensante nocivo, em mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, alguns caboclos aí da floresta, do mato, vieram tendo insights, vieram tendo canalizações, como se diz no mundo moderno hoje, né? E até visões de como trazer isso novamente para as pessoas. Então isso foi feito a princípio, né, pelo mestre Irineu, que é tido como mestre Irineu, porque mestre é o quê? A figura da pessoa que é o professor que trouxe esse ensinamento e descobriu ou redescobriu como que faz o chá baseado em 2 ervas, e começou a fazer isso de uma forma um pouco mais cabocla, né? Não tão indígena quanto os índios, porque o ayahuasca é um termo indígena, e ele criou aquilo que hoje se chama de daime, né? Do santo daime, que na realidade é basicamente a mesma coisa. O que muda é a egrégora. Os índios trabalham com a energia da mata, da natureza, dentro da crença deles, e o daime já tem uma crença um pouco mais parecida com a crença cristã, porque veio num formato, né, inclusive com santos, né, veio nesse formato, e com músicas típicas lá dos caboclos da mata que eles fizeram, e formou então o que hoje é tido como igreja, né, a igreja do daime, justamente porque tudo nesse mundo moderno, para funcionar, precisa ter um CNPJ, precisa ter uma designação. Aí então você tem que criar ou uma empresa ou uma igreja. No Brasil é assim, é uma loucura, gente. Se eu quiser hoje criar um centro de estudo, por exemplo, eu tenho que criar ou uma escola, ou uma igreja, ou uma empresa. Eu tenho que definir um dos 3 para ser enquadrado em alguma coisa, né? E se eu desenvolver, por exemplo, uma escola que seja gratuita, o CNPJ não aceita. Eu tenho que pagar imposto. Então, para eu não pagar imposto, eu tenho que desenvolver uma igreja. Doido isso no Brasil, né? O Brasil tem uns negócios muito malucos, mas o povo gosta, né? O povo adora sofrer.
povo adora sofrer. Então você tem que criar uma igreja. Imagina só, uma vez eu quase montei isso, ou então uma OCIP, uma ONG, mas já entra em outras coisas, né, que eu até criei também. Mas é tão doida a nossa legislação que você não pode criar algo para ajudar as pessoas que não precisa pagar imposto. Tudo você tem que pagar imposto. Você vai ajudar, ainda paga para ajudar. É doido, né? Então você tem que criar uma igreja. Então criaram lá também a igreja do Santo Daime, etc, etc, etc. Assim como várias tradições orientais, quando vêm para o Brasil, eles precisam fundar uma igreja. Eles não são igreja. Mas no Brasil tem que fundar uma igreja. Tem que ter um nome lá, igreja. Senão você paga imposto. Doido, né? Mas voltando aqui à sua pergunta, a diferença basicamente é só na ritualística da coisa, mas o chá é o mesmo, né? É a mesma forma. Claro, tem feitios diferentes, os índios fazem com uma outra forma, uma outra formulação, mas as ervas são as mesmas. O objetivo final é o mesmo, é quebrar a venda dos nossos olhos, que essa venda é causada pela sociedade, pela cultura, pela escola, por aquilo que a gente aprende dos pais, e facilitar com que você veja melhor a realidade. Então o benefício é igual para ambos. Malefícios, é assim, se você realmente encontrar uma igreja, né, do Daime ou um grupo de ayahuasca que faça o chá da maneira correta, você não vai ter malefícios nenhum. Só é contraindicado para pessoas que usem psicotrópicos, pessoas que usem, que estejam sob tratamento de química pesada, antidepressivos pesados, né? Só é contraindicado para essas pessoas, porque aí sim pode causar uma confusão mental. Por quê? Não é que o chá causa confusão mental, é que a pessoa já está confusa mentalmente por um psicotrópico, e aí vai ter uma outra ação de algo que vai quebrar aquilo que ela não quer ver, porque uma pessoa que usa... Olha o que eu vou falar que é muito sério. Eu sei que muita gente não vai concordar e talvez tenha gente que não gosta, mas eu tenho que falar a verdade. Uma pessoa que usa psicotrópico é uma pessoa que não quer ver a sua própria realidade. E ela se esconde através de um comprimido ou de algumas gotinhas, né? Como muitos dizem. Não, é só umas gotinhas. É uma pessoa que está se escondendo, não quer ver a sua própria realidade. Então, queira ver a sua própria realidade. Tanto é que elas não conseguem ficar um dia sem tomar as gotinhas, né? O organismo acaba viciando. Então, é a pessoa que precisa entrar profundamente dentro de si. Ou, realmente, uma pessoa que tenha transtornos mentais sérios, problemas mentais sérios. Aí sim, ela não pode tomar, aí sim ela precisa de um psicotrópico para, pelo menos, funcionar, né? Aqui na nossa sociedade. Então, existem casos e casos, mas não é o que acontece hoje. Hoje, qualquer pessoa que comece a ter qualquer tipo de disfunção aí, emocional ou sentimental, passa para tomar um psicotrópico só para não sentir aquilo. Ela se anestesia, fica por um tempo bom, nossa, o remédio é bom pra caramba. Não, aquele médico lá é fantástico, vou tomar pro resto da vida. Vai tampar. Ela não quer ver o buraco em que ela se encontra. Quer viver a vida vegetativamente e acha que está bom. Então não há contraindicação, a não ser essa que eu falei, de pessoas que tenham realmente problemas mentais ou que estejam fazendo uso de remédios químicos mais fortes, que são chamados psicotrópicos, né? Então é a única contraindicação. Até criança toma, e toma muito bem. As crianças são mais corajosas que os adultos, né? Enquanto eu vejo adulto com 1000 dúvidas, 1000 perguntas, a criancinha vai lá, bum, toma, acabou. Não pergunta, faz a viagem que ela tem que fazer e volta muito melhor sempre. Uma criança mais calma, uma criança mais tranquila, o adulto é que tem os seus bloqueios, né? O adulto que fica se bloqueando sempre. Eu tenho mais de 10 anos de experiência na ayahuasca, durante 5 anos seguidos e 5 anos de estudo e acompanhamento. Então, mais de 10 anos de estudo sobre isso. E os efeitos são, com raras exceções, mas pessoas que têm um desvio aí já mentais ou algum problema mais grave, tirando essas exceções, os efeitos e o resultado
é 95% benéfico. Existe aí, por exemplo, 5% de pessoas que não sentem nada ou que não entram no clima, né, do trabalho. Essas pessoas, por quê? Porque nada funciona igual para todo mundo. São pessoas que precisam de outra coisa. Mas de 90% a 95% de pessoas têm efeitos positivos com o uso desses chás. Inclusive hoje é o tratamento, porque isso é um tratamento, não é alucinógeno, é um tratamento que tira mais pessoas das drogas. Não existe outro tratamento que tire mais do que o uso da ayahuasca. Inclusive isso já foi para o plenário, isso tem vídeos dentro do plenário em Brasília, votação de técnicos de narcóticos, de médicos, de especialistas, inclusive da Polícia Militar, aprovando e incentivando o uso do Santo Daime ou ayahuasca, que é a forma com que eu prefiro chamar. Está dentro do plenário, aprovando e incentivando o uso, porque os resultados são fantásticos. Não tem nada que tire mais rápido uma pessoa da depressão do que o uso da ayahuasca. Ou participar de um Reconnect lá com a gente, levando uns tapas na cara, que acorda rapidinho também. Quer perguntar algo mais? Não, era só isso mesmo, Celso. Por enquanto é isso, né? Que ele estava aqui questionando sobre a Matrix, estava falando um monte de coisa, agora afinou, né? Assuntos mais complexos. Deixa eu só ver aqui no chat se alguém fez alguma pergunta, gente. Só um minutinho, por gentileza, que eu vou ver aqui o que vocês estão comentando. Celso, alimentação pode substituir carnes por apenas ovos, caipiras, galado. A Bíblia consta que devemos comer carne. Deuteronômio. Antônio, é o seguinte. O que eu aprendi, eu vou falar para você a minha experiência, tá? Come aquilo que você achar que deve comer, ponto final. Simplesmente isso, é muito simples. Não pensa muito. Claro, você só precisa pensar para ter um produto de boa qualidade, boa procedência. Seu corpo está pedindo, come. Siga isso, depois você me diz o que vai acontecer. Tá? Se você quer comer só carne, come só carne. Se você quer comer só ovo, come ovo. Não se preocupe tanto. Coma aquilo que seu corpo sentir que precisa. Ouça o seu corpo. Tem hora que a gente precisa esquecer um pouco de técnica e dar atenção para o melhor computador do mundo. O seu próprio corpo sabe o que você precisa fazer. É simples. Viva simples. Coma simples. Sentiu vontade, come. Às vezes até pode ser uma porcaria, mas sentiu vontade, come e fique feliz. Assim a gente caminha sempre muito bem. Tá? É a minha experiência de vida que estou relatando aqui. A Vera entrando para desejar um Feliz Natal para todo mundo. Obrigado, Vera. É sempre bom ter você por aqui com a gente. Um Feliz Natal para você e sua família também. Celso, comenta mais o nome dessas ervas. Mariri e chacrona. São as duas ervas que têm os efeitos e precisa ser feito de uma forma correta. Existe um ritual para se fazer, não é simplesmente como um chá, fazer e tomar, não normalmente são 3 dias, às vezes até mais, para o preparo dessas ervas. Existem várias formas de preparar, mas mariri e chacrona são as ervas para fazer o chá da ayahuasca. E normalmente isso se faz dentro de um ritual, dentro de um grupo. Muitas pessoas têm usado isso de forma sozinha hoje em dia, né? Quando a pessoa está bem preparada, já está acostumada, não tem problema. Mas para iniciar, é bom iniciar tomando dentro de um grupo, porque existe orientação. Nunca inicie tomando sozinho. Sempre precisa de um orientador. Sempre precisa de um orientador. Porque senão você pode entender tudo errado. Celso, quero deixar um agradecimento especial a você. Obrigado por tanto carinho com todos nós que frequentamos a rádio. Não é minha, não, é nossa rádio, tá, Vera? Obrigado por tanto aprendizado. Feliz Natal e um maravilhoso 2015. Provavelmente, a hora que você valer, eu não esteja mais aqui. Vou jantar na casa da minha irmã. Beijo, Vera. Obrigado pelo seu carinho, viu?
O Thiago está falando que a internet dele está horrível. A ayahuasca não atrapalha ou interfere no funcionamento da pineal negativamente? Não, Rafael. Hipótese alguma. Se atrapalhasse, jamais eu iria falar, muito pelo contrário. Ajuda a limpar. Pode usar que ajuda a limpar. Eu sei que vocês vão encontrar pessoas que vão falar nocivamente da ayahuasca. E não tem problema algum. Cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua experiência. E eu também não estou falando que é isso, porque tem gente que já é o contrário. Acha que a ayahuasca que vai salvar a sua vida, que a ayahuasca é que é tudo de bom. Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que é uma experiência saudável e que todo mundo que sentir vontade deveria tomar. Deveria tomar. Eu repito, aprovado pelo Senado, aprovado pela Polícia, Departamento de Narcóticos e incentivado para todos, no plenário em Brasília. Tá? De vez em quando eles fazem alguma coisa interessante lá. Porque teve muita briga, gente. Para vocês terem uma ideia, o Japão patenteou o uso da ayahuasca. Vocês sabiam disso? O Japão patenteou o uso da ayahuasca, comprou os direitos e ficou durante 2 anos. Nem os índios podiam mais praticar o uso da ayahuasca publicamente. Por que o Japão ia fazer isso se fosse uma coisa ruim, né? Aí tiveram que entrar com ação, com briga. Olha, presta atenção, no raio do governo brasileiro liberou para o Japão patentear a ayahuasca, que é nativa, tá? Então, não me venham com churumelas. A porcaria do governo brasileiro fez isso. Não estou falando da Dilma, viu, gente? Não estou falando de política. Eu nem sei quem estava na época. Isso já faz mais de 10 anos. Eu acho que nem era o PT, era outros aí. Não, nem importa. Mas tudo é uma porcaria. Todos. Porque todos fazem a mesma porcaria sempre. Sempre. Se alguém quiser saber de política, fala comigo depois, eu vou perguntar, então por que o raio desse presidente aí, ou desse sei lá quem, não importa, não estou falando de partido, tá? E nem estou falando do atual governo, para mim todos. Então por que o raio desse presidente assinou o raio dessa porcaria aqui, que autorizou o malefício do brasileiro em benefício do dinheiro lá de fora? Pronto, é só você ver isso, eu te digo quais são as porcarias que fazem relacionadas à saúde, à medicina, que você vai ver que o seu governo não presta para o povo, pelo menos. Próximo pode prestar para eles. Tá? Isso aqui não é política, é bom senso. Eu conto para vocês, se vocês quiserem saber, pergunta que eu conto as porcarias que eles fazem dentro da saúde. Aí você sabe que está todo mundo dentro do mesmo balaio. Não tem bonzinho, não. Então não interfere, tá? Não interfere na pineal, muito pelo contrário, ajuda, a menos que a pessoa tenha problemas psicológicos, aí é contraindicado. Fora isso, não há problema algum, tá? Não há problema algum. Em 10 anos eu nunca vi problema, tá? 2 problemas que eu vi são pessoas que não poderiam tomar e mentiam. Aí a pessoa mente, aí não tem jeito, né? A pessoa tomando remédio psicotrópico, ela vai tomar chá, ela vai ter problema mesmo. Fora isso, não há nenhum problema. A Lu Pires colocou: signos, cartas de baralho, horóscopo, tem algum fundamento? É coincidência ou charlatanismo? Olha, Lu, os dois. Na realidade é assim, não existe nenhum charlatanismo nos signos e nas cartas. Não há nada de charlatanismo nisso. Charlatanismo existe, quando se usa isso para outros interesses. Foi claro? Quando se usa isso para outros interesses, aí entra o charlatanismo. Mas as cartas têm uma sincronicidade tão grande que as pessoas que acompanharam a leitura das cartas o ano passado inteiro, que eu fiz toda semana eu fazia leitura, viu o poder que isso tem. E o signo não tem como fugir, porque isso é matemática. A lua interfere até na menstruação da mulher. Então imagine todos os planetas no momento do seu nascimento. Tudo tem interferência. E nós precisamos entrar na parte da sabedoria, da ciência disso tudo.
No Oriente, gente, na realidade, assim, essas perguntas só ocorrem no Ocidente, tá? Pergunta tipo, será que baralho cigano funciona? Será que a astrologia é verdadeira? Essas perguntas só existem no Ocidente, porque no Oriente as pessoas não questionam isso, porque isso é realidade, isso é fato. Não se casa no Oriente sem saber o dia certo, o horário certo, a hora certa. E digo mais, nenhum grande empresário, inclusive os grandes governantes, fazem qualquer ação sem antes consultar os astros e a numerologia. Eles falam que isso não existe, que é justamente para você acreditar que não existe e ficar fraco, porque eles usam isso contra o povo. Eu posso até dar dados depois, se vocês quiserem. Rafael pergunta: como guardar em casa homeopatias para que não percam os efeitos? Rafael, dependendo da homeopatia, ela é feita para durar um dia, é feita para durar uma semana, é feita para durar 6 meses. Então não tem como não perder o efeito com o tempo. Agora, o que você pode fazer é deixar num lugar protegido da luz e do calor para durar mais. Só isso, não precisa mais nada. Não tem essa de guardar aqui, guardar ali, guardar acolá. Simplesmente num lugar que não seja quente e protegido da luz, porque tudo que entra à luz vai afetar. Celular, etc, 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 não interfere. Isso já foi provado. Não interfere. Pode até deixar perto do celular. O único que interfere é o produto quântico, porque ele é muito, muito, muito sutil e capta energia eletromagnética. Então já vem até escrito, não deixe perto de celular, produto quântico, mineral quântico, por exemplo. Mas a homeopatia não tem problema nenhum. Tá? É só ver o tempo. Venceu o prazo, aí não tem jeito, não vai ter mais efeito. Celso, árvore pau-d'alho tem algum benefício? Tem. Anticâncer. Fantástico anticâncer. É um fantástico depurativo. Então você pode usar isso para melhorar a sua imunidade. Cacau em pó faz bem? O Ivan não respondeu. O cacau, se for cacau puro, faz bem sim. Não tem problema nenhum. Pode usar. Sem problema. O que é bom para cálculo renal? Cálculo renal? Gente, essa pergunta foi muito respondida na quinta-feira, mas eu vou passar aqui. Nós temos que usar cloreto de magnésio, nós temos que usar a prata coloidal, tintura depurativa, que tem lá no site da Biovida, tintura 1 e tintura 2, você pode usar as duas. E agora o principal, por que está acumulando, fazendo cálculo? Né? Por que está tendo cálculo? Então, normalmente, são vários fatores. Um deles é excesso de cálcio, excesso de porcaria que a gente come. Então precisa, sim, melhorar a alimentação. Aí você usa cloreto de magnésio, você usa a prata coloidal para limpar. Existe um estudo que comprovou que uma boa parte de cálculo renal é uma bactéria que se encapsula de cálcio ou de detritos que ficam no sangue. Então ela vai se encapsulando, ela faz uma casinha, que essa casinha vira um cálculo depois, mas é a bactéria. Por isso que é importante tomar a prata coloidal, que ela mata as bactérias nocivas, os fungos. Tá? Celso, a Hanna pergunta, qual é, aquela foi do Almir, né? Qual é o melhor, a flor do sal ou biossal? Não tem qual é melhor, são coisas parecidas, não são iguais. Né? O que é o biossal? O biossal é o sal marinho. Sal marinho é o sal que todo mundo deve usar a vida toda. Tá? Então o biossal é o sal marinho que todo mundo deve usar sempre, para tudo. Use o sal marinho integral, né? O sal marinho que nós temos na Biovida, ou a marca que você achar, desde que seja sal marinho de verdade, porque se você vai em supermercado tá cheio de sal marinho lá, né? Mas não é de verdade, não tem jeito. Sal marinho bonitinho, refinadinho, não é sal marinho. Lembrando que todo sal é sal marinho, né? Mas eles passam por processo de refino, transformação, iodo e um monte de porcaria que ele acaba não tendo mais a verdade. Já a flor do sal, o que é? É o sal marinho concentrado. É quando fica lá, por exemplo, se você pega o sal,
deixa na água e fica lá um dia, uma semana, 15 dias, vai acumulando em cima da água uma outra concentração do sal. Então se pega essa concentração que fica em cima da água e se faz a flor do sal. Então é um produto do sal marinho. A flor do sal nada mais é que um concentrado do sal marinho. Então ele tem mais nutrientes, ele está até mais purificado. Não quer dizer que ele seja melhor ou pior, simplesmente é o sal mais turbinado, né? Só que para fazer isso ele acaba sendo muito mais caro. Então você pode ter, por exemplo, o sal integral para fazer tudo e usa a flor do sal como requinte, né? No momento que você quer, né? Que se você pode usar a flor do sal para sempre, mas é um requinte. É algo assim muito bom, mais concentrado, mas assim, não tem melhor ou pior. Ele só é mais concentrado. E a flor do sal, ou melhor, o sal integral é o sal que a gente tem que usar, é o sal que a natureza produziu o tempo todo e a concentração maior é na flor do sal. É isso. Então, basicamente é a mesma coisa. É como se fosse um café, né? O café, e existe café mais concentrado, café mais forte. É isso, tudo é café. Só que um é mais concentrado que o outro, tá? Cacau tem antinutrientes? Bem, não sei se é uma pergunta. Gostei da explicação, Xará. Que tal aprofundarmos um pouco esse assunto, tipo Carlos Castanheda? Opa! Celso Albano aí já entrou. Gente, se vocês lerem o livro do Carlos Castanheda, putz, qual que é o nome do livro mesmo? Fugiu. Lembra o nome aí, Celso? Tem o livro dele, o mais famoso. Fugiu o nome do livro agora. Se você puder, lembre aí pra gente. Sim, realmente, são as viagens internas, né? Vamos dizer que nós conhecemos do mundo apenas aquilo que a nossa parte consciente conhece. Vou repetir. Nós só conhecemos do mundo aquilo que a nossa parte consciente conhece. E o que a nossa parte consciente conhece? Só um segundinho que eu vou colocar para vocês no chat aqui a foto do que eu vou explicar, tá? Enquanto isso, o Rogério vai falar o que ele achou da minha resposta. Vamos aí. Bom, como ele disse, né, eu fui lá e experimentei o chá e realmente foi a primeira vez e eu já senti, assim, já nos primeiros 20 minutos depois que eu experimentei, experiências que eu nunca tinha visto antes, sabe? Senti, até lá tem algumas frutas para a gente comer, a gente sentia um sabor da fruta diferente, né? E além das visões, que é isso que todo mundo já sabe, eu senti lá uma sensação que até o Celso já falou aqui várias vezes, coisas assim de amor, que está tudo muito banalizado, né? E lá, depois que eu tomei, assim, a gente fica completamente consciente e eu senti aquela vibração de amor universal, que é uma coisa que eu nunca tinha experimentado antes, usando... Depois de 20, 30 minutos depois que eu tomei o chá. É uma sensação que isso foi no sábado, eu até hoje estou sentindo reflexos disso. Esse amor, né, que é barrado pela nossa parte consciente, não é pela nossa consciência, é pela parte consciente. E que nem consciente está essa parte, porque ela simplesmente é um robô. Então eu postei no chat o que eu estava falando. Nós só conhecemos da vida aquilo que nós vemos, aquilo que nos é chegado, que é o iceberg, né? Mas e aquilo que nós não vemos, que é o inconsciente que está para baixo? A verdade da vida é tudo isso, é o iceberg inteiro. Vamos resumir nesse momento, o iceberg inteiro seria a verdade da vida, tá? Pelo menos a verdade é aquela que a gente consegue medir. E hoje nós só vemos a ponta do iceberg, que não é a verdade da vida, é apenas uma pequena parte. E para ver o resto?
né? Como fazemos para ver o resto? Existem várias formas. Uma delas ajuda a ver, tá? Não estou falando que é a forma melhor, não estou falando que é isso que vai salvar a humanidade, repito isso. Uma delas é o uso dessas ervas de poder, a ayahuasca é uma delas, o peyote é outra delas que os índios, né, utilizam, mas sempre eles utilizam com o xamã acompanhando a viagem. Existe um filme chamado Blackberry. Seria muito legal que todos pudessem assistir o filme Blackberry, que retrata, para quem quer saber um pouquinho do que acontece quando a pessoa toma, né? Claro que a experiência individual não é igual de um para o outro, mas é uma experiência que acontece com muitas pessoas. Nesse filme Blackberry vocês podem ver um pouquinho do trabalho que é. É muito interessante. Então nós só conseguimos ver aquilo que a nossa parte consciente vê. E as experiências com ervas de poder, não estou falando de alucinógenos, não estou falando de ervas que travam a nossa pineal, como o Rafael perguntou lá. Existem ervas que travam a nossa pineal ou que conectam a nossa pineal para mundos inferiores ou para emoções inferiores. Isso sim existe. Não estou falando dessas ervas, estou falando de algo evolutivo. Tá ok? Então eu coloquei aí para vocês verem que às vezes é importante. Quando você faz uma catarse, às vezes um mantra, um filme faz esse efeito também, abre, quebra aquela parte que está congelada do seu consciente. Então existem várias formas. Um acidente às vezes é o que faz a pessoa enxergar melhor. Quantas pessoas acordaram, despertaram, escreveram livros depois de um acidente? Vocês já assistiram aquele filme Vida Além da Vida? Já assistiram isso? Já assistiu, Rogério? Vida Além da Vida? É um filme baseado nas experiências de quase morte, né? Um pesquisador, ele entrevistou durante vários anos aquelas pessoas que têm a morte decretada e depois elas retornam à vida, né? Morreu. Aí depois de meia hora, uma hora, às vezes até 2 dias depois, ela volta naquele processo de ir para o necrotério, às vezes fica lá um dia, não sabe quem é, identificação, então está lá no velório, ela acorda. Então ele entrevistou essas pessoas e todas as pessoas relataram mudanças drásticas na vida depois dessa experiência. Então existem várias formas. A vida vai encontrar qual vai ser a sua forma de despertar. E só que algumas pessoas precisam de um acidente, outras buscam, né, adiantam. Então o uso da ayahuasca ou de uma erva de poder faz parte disso. Terapia, fazer reiki ajuda nisso também. Claro que cada um tem um nível, cada um tem um tipo de trabalho. Músicas, eu tenho uma música que eu gravei com esse objetivo, que se você parar, ouvir a música bem alto, não abrir os olhos e entrar na força dela, você vai ter uma catarse. Pode ser que você chore, pode ser que você se jogue no chão, pode ser que você sinta muita felicidade, mas eu fiz ela com o objetivo de mexer com a pessoa. Então uma música pode fazer isso. Muitas coisas podem fazer isso. E o uso da ayahuasca é uma delas. Não sei se o Celso... Eva do Diabo, isso mesmo, Celso. Obrigado. Esse é o nome do livro. Então eu aconselho, se alguém quiser entender melhor sobre essas experiências que são chamadas iluminógenas, não são alucinógenas, são chamadas iluminógenas porque ela ajuda o ser humano a ver mais e sentir esse amor maior pelas coisas da vida, e faz isso de verdade. No livro Eva do Diabo, de Carlos Castaneda, ele tem uma trajetória muito importante sobre isso. Pode ler, que eu assino embaixo, tá? O Jorge colocou a pergunta: gostaria que você falasse sobre os Anunnaki, se tem algo com a Bíblia. O Jorge sempre me faz umas perguntas que desculpa, precisa de pelo menos uns 50 programas para responder. Olha, Jorge, existe a teoria, eu vou colocar a teoria, porque
eu não posso afirmar. Tá? Existe a teoria dos Anunnaki, que eles são os criadores da raça humana. E que tudo aquilo que a Bíblia se refere, inclusive há uma tradução, né, uma compilação entre a história dos Anunnaki para a Bíblia, que é fantástica. Tudo tem a ver. Os deuses, quando vieram à Terra, se apaixonaram pelas mulheres da Terra, gostou da criação, etc. e tal. E existe uma referência muito grande dos Anunnakis com a Bíblia, e talvez a Bíblia seja simplesmente uma parca tradução daquilo que aconteceu, se essa teoria for real, né? O que a teoria dos Anunnakis diz? E isso foi traduzido pelo Zecharia Sitchin, que é um pesquisador que lançou vários livros, ele foi bastante homenageado e reconhecido pelo trabalho dele, e que pode sim ser uma verdade. Eu não posso afirmar isso, mas pode ser uma verdade. Eu só acho que, se for verdade, é uma grande sacanagem. Aí a gente tem que parar e pensar também, será que é verdade para ser uma grande sacanagem desse jeito? Mas que o resumo é que esses seres vieram de outro planeta e precisavam garimpar na Terra, só que como eles eram muito evoluídos, então para garimpar eles construíram os seres humanoides, que somos nós, baseado na genética aí de homens meio macacos, os macacos mais inteligentes, eles misturaram com o DNA deles para fazer um robozinho humano que conseguisse receber ordens, que somos nós, hoje, né? E assim que nasceu a humanidade. Então eu acho isso uma grande sacanagem, mas ao mesmo tempo, tecnicamente, é uma possibilidade. É uma grande sacanagem porque, então, nós somos apenas isso? Será? Então é muito esquisito essa teoria por um lado. Mas tecnicamente é possível. Nossa, gente, desculpa aqui. Tecnicamente é possível. E tudo tem a ver. Tudo tem a ver com essa história. É muito interessante a gente prestar atenção. Mas, não sei. Mas é uma história muito legal. Aí eu prefiro que vocês leiam, né? 12º Planeta, do Zecharia Sitchin. Tem muita coisa que a gente vai ainda descobrir sobre isso. E talvez não seja nenhum nem outro. Talvez nem seja a história do Zecharia Sitchin e nem a história da Bíblia. Seja uma terceira coisa que a gente ainda vai descobrir. Tá? Pode ser que seja isso, mas é um assunto muito longo. Mas eu não vou gastar muito tempo com isso, porque é uma teoria, né? Eu gosto de falar de fatos concretos. O fato concreto eu sempre falo aqui. E os próximos vídeos que eu for fazer, mas agora que eu estou de férias, eu vou falar mais ainda. O fato concreto é: não importa nada disso. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Não importa nada. Só importa o que nós vamos fazer daqui para frente. O que nós vamos fazer juntos. Enquanto estivermos desunidos, não vai rolar nada. Ofélia aqui desejando um Feliz Natal para todo mundo. Celso tem conhecimento que a sálvia branca é usada como incenso para limpeza, mas tem uma dúvida. Ela também pode ser usada na forma de chá? Luiz Antônio pergunta. Sim, Luiz Antônio, pode ser usado na forma de chá. Só não é bom tomar muito, tá? Tome só num momento aí, um dia, 2, 3 no máximo. E que é para fazer uma limpeza também interna, mas ela é muito mais usada para fazer essa limpeza energético externa. Inclusive os índios, né, têm um ritual muito forte com a sálvia branca para limpeza. O Jonilson colocou um link aqui, mas eu não... Deixa eu ver aqui se eu sei. Caminhada ayahuasca contra as drogas. Adeptos de Santana realizam ontem, em frente ao Congresso Nacional, a caminhada ayahuasca contra as drogas em defesa do uso do chá do Daime. Tá. Eu não sei a data que isso aconteceu, que ele está colocando, mas existem vídeos com todas as votações no Senado. Pode até ser que seja esse. Legal você ter colocado. Com especialistas de narcótico, polícia envolvida e todos aprovando o uso do chá. Tá? Eu pessoalmente tenho um amigo de trabalho que se curou com a ayahuasca.
É interessante. Tem muitos relatos, gente. Eu não estou aqui hoje fazendo apologia à ayahuasca, tá? Não estou fazendo apologia à ayahuasca. Estou respondendo a pergunta do Rogério, tá? E tenho 10 anos de experiência. Eu acho que isso conta um pouquinho, né? Em relação a essa técnica, porém existem muitas outras. Obrigado, Joanilson, por você colocar o link aí. Como criar portal de comunicação com as nossas linhagens extraterrestres, o Rafael colocou. Rafael, tem um recado deles para nós. O recado está no final da música Insanidez. Acho que todo mundo conhece a música Insanidez, né? Se alguém não conhece, coloca no chat para mim que você não conhece e eu coloco a música para você ouvir depois. O recado é: vocês não aprenderam o básico, a união, o respeito, o amor. Não adianta querer dar um passo além. Ou seja, esqueça, tá? Recado deles. Esqueça contato, esqueça qualquer outra coisa sobre linhagem extraterrestre. Hoje nós estamos na Terra. Essa é uma briga que eu vou levar muito a sério daqui a um tempo. Muito a sério mesmo. Esqueça. Hoje nós estamos na Terra, então nós somos terráqueos, estamos cumprindo uma missão na Terra. Se alguém de fora quiser vir e falar com a gente, ele vai falar com você no momento certo, da forma certa. Senão, nós temos que aprender o básico. Respeito, união, a construir essa nossa casa melhor. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, não adianta querer pensar mais para frente. João Trincheiras. João, obrigado mais uma vez, querido. João e esposa Maria ligaram ontem para mim lá de Portugal, desejando um feliz aniversário. Obrigado, querido, mais uma vez, tá? Sempre, sempre. Bom Natal para todos da Rádio da Terra. Legal. Hoje é o último programa, então com certeza a mensagem principal para todos nós é essa, né? Henrique colocando: Celso, você já leu a Profecia Celestina? O que achou? Obrigado. Já li, Henrique, é muito bacana, mas ao mesmo tempo que tem muitas coisas bacanas, eu sempre volto para o básico, né? E a Profecia Celestina fala um pouquinho disso também. A gente precisa despertar, a gente precisa abrir a consciência, mas vamos fazer a nossa casa aqui melhor, vamos começar a consertar aqui, com respeito de tudo. Não adianta querer viver um outro mundo. Nosso mundo aqui agora é esse. E é esse que a gente tem que consertar. Entrei agora, tinha muita dúvida sobre isso que ele acabou de responder. Então, não sei exatamente o que é, mas legal. Que bom que respondeu. Tudo bom, João Trincheiras? Alô, colocando aqui um oi. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem alguma pergunta aí? Ele está cheio de perguntas aqui, deixa eu ver. Celso, eu gostaria de entender como que funciona a Matrix, que eu não tenho noção. Agora você quer falar sobre a Matrix, né? Então, deixa eu só ver se mais alguém colocou aqui. Os evangelhos vão nos massacrar em 3, 2, 1. Mas leiam primeiro a Bíblia inteira, por favor. Estou gravando e não posso mudar minha tela. O computador pode confirmar. Não entendi o que o Celso Albano colocou aqui agora. Então, desculpa, vou colocar essa. Celso, o que você acha do inhame cru em relação ao ácido oxálico? O inhame cru. Pode ser usado, não tem problema não. O ácido oxálico, assim, se você não pingar limão, que vai aumentar, aí tudo bem, mas pode ser usado. Agora, o legal do inhame é fazer o elixir do inhame. Tá? Faz o elixir do inhame. Se você não souber fazer, a gente tem pronto lá no site da Biovida. Tem lá pronto, é só chegar e usar. Tá? Estamos vivenciando uma encarnação humana para que eu sou possa manifestar na matéria. Pronto, é simples. É muito simples, gente. O povo inventa tanta coisa. Eu sei que é gostoso, eu falo sobre isso, né? Mas eu também não gosto de desmerecer as outras crenças. Eu curto conversar, porque a gente amplia a mente, saber.
Mas o que está acontecendo é que as pessoas estão se perdendo dentro de algumas crenças, inclusive e especialmente as chamadas esotéricas, que eu falo de esquizotéricas, mas eu não estou tirando sarro, é um relato sério, tá? Eu vou gravar um vídeo, agora eu vou gravar mesmo vários, uma delas eu vou falar os ladrões do tempo. O que são os ladrões do tempo? É esse povo que leva você a acreditar em outra coisa que não seja o aqui e agora. Eles estão roubando o seu tempo, a sua vida, e a hora que você perceber, já era. Celso, no seu site, tem apenas o livro Naturalmente Saudável. Você tem outros livros e como adquiri-los? Hannah, é o seguinte. Eu tenho um livro chamado A Hora é Agora, o Poder é Você. Só que esse livro ele é apenas para um grupo fechado. Eu fiz o livro para esse grupo fechado da Ciência Divina, que é aquele grupo do mestre Joseph Murphy, que escreveu vários livros, um dos livros mais famosos do mundo, escrito por Joseph Murphy, que fala, né, da lei do Murphy, né, que tudo pode dar errado, etc. e tal. Lei de Murphy, que vem dele. Ele tem grupos mundiais. Eu escrevi um livro para o grupo dele no Brasil, e então é fechado só para esse grupo mesmo. Eles pediram e eu escrevi para eles, tá? A hora é agora, o poder é você. Porém, o próprio nome do livro já diz o conteúdo do livro. Se você meditar sobre esse nome, você tem exatamente o livro inteiro no nome, no título. A hora é agora, o poder é você. Tem o livro Prosperidade com Espiritualidade. Esse talvez você ainda encontre em algumas livrarias ou pela internet. É que está esgotado mesmo. E não vai ter uma outra edição nele, porque ele precisa ser revisado inteirinho, tem muitas informações e endereços, e-mails, porque ele era na época um livro mais interativo, que mudou tudo, site que não existe mais, então ele precisa ser revisado inteiro. Eu vou ter que buscar uma outra editora para fazer esse livro, que ele é um livro prático, ele tem uma frequência diferente. Então, para ele, infelizmente, realmente, o que tem aí, quem achar o que tiver, acabou. Vai ter uma outra edição, mas quando eu não sei. Eu estou escrevendo um outro livro, que é Saúde Comportamental, onde eu passo 5 princípios da saúde comportamental, mas esse ainda não está pronto. Tá ok? Uma viagem agora. Eu acredito em ET. E não acredito que o homem foi à Lua realmente. Existe essa briga. É assim, Marco. Hoje o homem realmente já foi à Lua, mas a briga é porque ele não foi na época que diz que foi, em 1968. Talvez aquilo tudo tenha sido uma grande encenação, e existe até filmagens mostrando isso, né? Talvez a gente sabe que já foi, mas foi mais tarde. E não em 68. Agora, aí realmente eu não sei te afirmar, porque tem tanta prova dizendo que sim e tanta prova dizendo que não dá pra gente afirmar alguma coisa. Rafael pergunta: Celso, o que você acha do renascimento? Técnica de respiração, bom demais, Rafael. Quem puder fazer, faça essa técnica, só que precisa ser feito num grupo com acompanhamento, né? Tem que ter o acompanhamento do profissional, porque as reações no corpo são, às vezes, muito fortes. Mas é uma técnica que vale a pena a gente fazer, sim. Quem puder, faça. Eu acho que é isso, né? Acabaram as perguntas, então eu vou responder a pergunta do Rogério sobre Matrix. Certo, Rogério? Quer falar sobre Matrix? O que especificamente te chama a atenção? Vamos lá. Mas na verdade, Celso, eu vejo sempre falar assim do termo, usando o termo Matrix, mas eu não entendo, não consegui ainda me conectar com esse sentido dessa palavra Matrix. Bem, isso surgiu mais publicamente com o filme Matrix, né? Foi a partir daí? Foi a partir daí, mas aí a partir daí a gente vê o Hélio Couto falando, dentre várias outras pessoas falando de Matrix. Tá, então, veja bem, eu vou passar uma pincelada sobre isso, é um tema também muito amplo,
daquilo que eu vivenciei na Matrix. Então, o que eu vou passar para vocês é uma experiência, não é uma teoria. Porém, como a Matrix é um negócio muito complexo, por isso que eu falo, não dá pra gente afirmar muita coisa. O que eu afirmo é a simplicidade. Mas o que eu vi na Matrix é que, obviamente, não é como no filme Matrix, né? Aquilo ali é uma tentativa de representação de algo que não tem como a gente exprimir em palavras. Não tem como a gente mostrar isso pelo intelecto que nós temos hoje. Porque é um intelecto diferente. Quem vivenciou a Matrix, e eu tenho certeza absoluta que as pessoas que fizeram o filme Matrix estiveram também na Matrix, como eu estive, porque os símbolos existem, aquilo que eles mostram existe, aquilo é real. Eu pensava que era ilusão, mas não era. Depois que eu estive lá, eu vi que aqueles símbolos existem. E que é mais ou menos assim. Nós estamos aqui nesse momento, tá? Que é apenas um momento, que nós também podemos estar em outros lugares ao mesmo tempo, só não temos consciência disso. Então, mas vamos falar do que nós temos consciência. E ao mesmo tempo que nós estamos aqui, existe, eu não vou falar que é um grupo de pessoas, mas existe uma outra consciência, em que nós também estamos nesse outro lugar, nessa outra consciência, olhando para nós aqui embaixo e recebendo os nossos pedidos de baixo, né? É como, vamos supor, vou falar bem cru, não é assim, mas vou falar bem cru. Tá lá um grupo lá em cima, os deuses, né? Vamos falar assim, um grupo lá em cima, que não é lá em cima, mas existe uma diferença de dimensão, como se fosse acima, recebendo os nossos pedidos, os nossos lamentos aqui embaixo. E eles ficam lá, puxa vida, né? Como é que nós vamos mandar uma informação para esse povo? Aí eles fazem download, fazem mesmo, isso é real, gente, por códigos, para aquele grupo, dentro da forma com que aquele grupo acredita. Os caras são bons demais. Tipo assim, esse grupo é budista, esse grupo é evangélico, esse grupo é cristão, esse grupo é ateu. Mas eles estão pedindo, vamos mandar alguma coisa. Indistintamente. Eles mandam um código. Um código muda de cor, muda de código e chega naquelas pessoas, que é a informação. O código é informação. E desce daquele jeitinho. Tá? Claro que não é bem descer, vem de cima para baixo, mas é a forma para a gente entender que existe um download, existe uma transferência de informação, é exatamente aquilo que o filme mostrou. Então, aqueles caras, sim, eles tiveram experiências, não sei qual a experiência deles, mas eles tentaram programar, né, ou melhor, tentaram fazer algo que eles viram, só que obviamente encaixaram dentro de um filme, dentro de uma outra realidade, mas dentro daquilo eles colocam pinceladas da realidade. É muito interessante o filme Matrix. É que não dá para falar o que a gente vivencia, porque é um outro intelecto, são outras palavras, são palavras que não existem no nosso vocabulário. E que se não existe, como é que eu vou falar? Acaba sendo um sentimento que você não tem como falar, porque não existe palavras para expressar. Mas aqueles códigos são reais. E eles mandam códigos para nós o tempo todo, baseado na nossa crença. Eles respeitam aquilo que nós acreditamos. E sempre eles dão uns códigos extras que a gente precisa procurar. Por quê? Porque nós precisamos crescer, nós precisamos evoluir. Eles não podem chegar, sentar e contar tudo. Eles até já tentaram fazer isso e não deu certo. De vez em quando chega um mestre e fala, gente, faz assim. Aí, nossa, é um caos. É um caos, porque a nossa mente está super limitada, o iceberg, o desenho do iceberg, é que nós só vemos a ponta do iceberg. E nós só acreditamos na ponta do iceberg. Se você falar daquilo que está escondido dentro de você, não sou eu, que é isso? Eu não sou assim, não. Mas como que você sabe que você não é assim se você só conhece 2, 3% de você mesmo, a pontinha do iceberg? Os 95, 97% de você estão no subconsciente. É por isso que é difícil levar conhecimento para as pessoas, porque elas só querem ver e só aceitam ver
o que está na ponta do iceberg. Então, nós precisamos estudar a Matrix, nós precisamos entender um pouquinho mais. O filme retrata um pouco disso. Inclusive, existe um estudo chamado Matrixologia. Vocês podem entrar aí, procurar Matrixologia. Existe um grupo, né, um estudo filosófico da Matrixologia, que tudo isso não deixa de ser uma Matrix e que nós temos ciência que estamos participando de um jogo, vamos assim dizer. E precisa a gente esquecer da memória real, porque senão o jogo não tem graça. Você precisa vivenciar aquela experiência que você mesmo escolheu. Só que você tem que esquecer que você escolheu, senão você vai desistir do jogo. E aí que está o nosso crescimento. Tá? É mais ou menos isso, é um tema complexo, nodoso de falar, mas a Matrix existe, não é como no filme, mas tem muita coisa realmente muito parecida. E uma coisa eu vou contar para vocês. Eu tive a grata oportunidade, e aí eu vou deixar para quem puder perceber, perceba. Quem sentir, sinta. Quem sabe mais para frente eu vou falando mais sobre isso. Eu tive a grata oportunidade de escolher ficar ou sair da Matrix. Gente, é complicado. É complicado. Você escolher ficar ou sair da Matrix. Porque quando você está lá, primeiro, você não é mais você. Você não sabe o que é você. Tá? Você vai saber depois, porque tem níveis e níveis de entrar na Matrix. Então me levaram para a Matrix no meu nível hoje de consciência. Ou seja, eu atingi um nível de consciência, eu não gosto de falar assim, mas eu preciso falar assim para vocês entenderem. Tá? Eu atingi um nível de consciência de suportar ver a Matrix, porque não é todo mundo que suporta ver a Matrix. Na realidade, são poucas pessoas que suportam entrar e ver a Matrix. Porque se você não tem um nível bom de vivência e consciência, você volta para cá doidinho, você volta pirado. Por isso que é difícil ir na Matrix, e poucas pessoas conhecem a Matrix. Porque o mundo é diferente. Então, quando eu fui com a consciência que eu tenho hoje, que obviamente é muito parca, muito limitada, mas é uma consciência que me permitiu estar lá, e aí eles me propuseram, né? Você pode, nesse momento, escolher. Quer voltar para o jogo, né? Ou quer já ficar aqui com a gente, que você já pode ficar aqui com a gente. Me ofereceram isso. Mas você escolhe? Eu escolhi voltar. Mas é uma coisa muito forte que eu não tenho como descrever. Eu voltei porque eu achei que eu ainda tinha muita coisa para aprender, e realmente eu tenho. Aí que eu vi que eu tenho tudo para aprender ainda, que eu não sei absolutamente nada. Nada, nada. Mas eles me deram a oportunidade de ficar lá e não precisar vir. E obviamente se eu ficasse lá, eu iria me desconectar imediatamente do meu corpo aqui. Ou eu iria morrer, né, aqui, morte do meu corpo físico, ou simplesmente de repente ia ter um AVC aí, alguma coisa, e não ia ter mais consciência no meu corpo físico, né? Ia estar vegetando ou ter algum tipo de problema e ia abandonar a consciência e ficar só o corpo perambulando por aí. Não perambulando no sentido literal, né? Mas ia não ter mais a minha consciência aqui. E é difícil você fazer essa escolha, porque lá você não sabe absolutamente nada do que você vai ver. Não existe essa base aqui. Não existe o chão para você pisar. Não existe a família para você tocar. Não existe as pessoas para você conversar. Eu não vi. Aí eles não me deixaram ver, porque provavelmente eu não ia voltar. Era uma escolha. Ou você fica, e seja o que Deus quiser, né? Ou você volta, né, para cá e continua no estudo. Então, sem ver, eu optei voltar, apesar que a vontade de ficar lá era muito grande, mas eu achei que eu precisava ainda terminar muita coisa aqui, eu não estava 100% preparado para continuar lá. E foi muito bom, porque como isso faz muito tempo, eu não ia estar hoje conversando com vocês aqui, não ia estar dividindo, compartilhando tudo isso com a Rádio da Terra já há 1 ano e alguns meses. Então foi muito bom ter voltado. É isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta.
outras dimensões tão faladas não seria um outro estágio para espíritos já desencarnados? Olha, eu não uso essa terminologia de espírito desencarnado. Tá? Estou falando eu não gosto dessa terminologia. Para mim, tudo é experiência espiritual. Eu estou vivendo uma experiência espiritual aqui e agora, vivo, na carne. Isso não é matéria, isso não é espírito. Eu não diferencio uma coisa da outra. Tá? Não diferencio. Para mim é tudo igual. O que será que tem de bom fora da nossa Matrix, Celso? Você pode ser mais claro? Jorge, eu até posso ser mais claro, sim. O que tem de bom lá é aquilo que a gente precisa aprender aqui. Amar. Lá já existe esse amor. Aqui nós temos que aprender esse amor. Quanto mais você amar, quanto mais simples você for, quanto mais desapego tiver de teorias, de crenças, de qualquer outra coisa, mais você vai conseguir amar. Quanto mais você fizer o amor, ser o amor, mais você vai saber o que é o lado de lá. Então hoje eu estou conseguindo ver um pouquinho do que eu imagino, né? Porque não tem nem como comparar do que aquilo que os grandes mestres falavam. Gente, é bom pra caramba ser amor, viver o amor na simplicidade, na alegria, na amizade, sem precisar falar qualquer outra coisa. Sem pompas, sem usar roupas diferentes. Ser simplesmente a vida, o fluxo, o amor. É bom demais. É bom demais. É isso que tem do lado de lá que a gente vai ter que aprender aqui. Celso, você conhece alguém que decidiu ficar na Matrix? Não conheço, Hannah. Não conheço para te dizer. O que eles querem exatamente é isso. Isso. Que a gente descubra aqui o paraíso. O amor. Só isso. Só isso. Rubens Pinto, Celso, você disse que escolheu voltar da Matrix. Escolheu também ir até a Matrix. Como foi esse processo de lá ir ou chegar? Eu não escolhi, Rubens. Eu escolhi voltar. Eu não escolhi ir, porque para ir para lá só com autorização. Tá? Eles levam, ponto final. Não tem como escolher ir, porque é assim. Você só consegue quando você só consegue correr 1000 metros quando você treina para correr 1000 metros. Não tem como você agora correr 1000 metros em 1 minuto. Você só consegue uma coisa quando você está preparado para aquilo. Então, quando você está preparado, eles pegam e te levam e te mostram. É assim. Entendeu? Então, não escolhi ir. Eu simplesmente fui levado por estar podendo ir. Eu quero que vocês entendam as minhas palavras com toda humildade, tá bom? Não estou falando porque, eu posso, eu sou gostosão. Não, pelo amor de Deus, não entendam isso. Estou falando para vocês tecnicamente, como se fosse uma outra pessoa. Se atingir um nível, você pode ir e ver o que tem e escolher algumas coisas. E olha que eu não vi nada, mas o que eu vi me assustou muito. Não assustou de medo, não, assustou assim de que, nossa, realmente nós não conhecemos nada. Então eu só realmente tive a opção de escolher voltar. Mas eles me levaram. Pulou minha observação. Como assim observação? Silvia, deixa eu ver, Silvia. Silvia, agora conta aí como você esteve na Matrix. Então, é que eu pensei que já tivesse respondido. Foi assim, eles me levaram. Vi muita coisa interessante. Agora os códigos caindo para as pessoas, com respeito pela crença de cada um, é muito bonito, gente. As cores que são, a forma que vai. Só que eles ficam de saco cheio lá, viu? É sério. É sério, gente. Não tem essa de bom. Eles são luz pura, santo. Não tem essa, não. É uma consciência muito bonita. Os caras são fera, mas eles estão de saco cheio com a gente. Pode ter certeza disso. Eles ficam, putz, olha só. Esse povo ainda querendo isso. Mas tá bom, a gente vai ter que mandar. E junto a gente manda um código extra aí para ver quem consegue observar, né? Os caras têm muita paciência. Nós somos pé no saco. Nós somos um pé no saco, gente. Pelo amor de Deus.
Quem te levou, Celso? Quem são eles? Rafael, não tem como falar de uma coisa que não tem palavras para expressar. Eles são os cara. Só o que eu posso dizer. Celso, no livro Missão da Índia na Europa, 100 livros tá bom? Descreve sua viagem na Matrix, foi levado para a Garta, leiam se puder, ele descreve várias coisas. Que legal, Gustavo, eu não conheço esse livro, é uma boa referência, meu irmão, obrigado por você ter compartilhado isso com a gente. A Sara, Celso, você acredita em telepatia? Até onde o poder da mente é capaz? Não é questão de acreditar, querida. A telepatia é uma coisa real, e todo mundo tem um certo grau de telepatia, né? Tô tomando uma aguinha aqui. Telepatia nada mais é do que você acessar a mesma frequência do rádio do computador do outro. Acessou a mesma frequência, pronto. Você consegue mandar mensagem, receber mensagem, captar mensagem. E está tudo certo. Isso é o que os mestres budistas fazem, os mestres indianos, né? Os mestres de verdade. Não estou falando desses mestres que estão na internet aí, tá? Os grandes gurus, os antigos gurus, a maioria nem existe mais. Eles faziam isso muito simples, muito, muito simples. E nós temos essa telepatia hoje que está destreinada, não está focada. Quando você pensa em alguém e a pessoa aparece na sua frente, né? Isso é parte dessa captação da telepatia. Você pensa em alguém, a pessoa liga o telefone na mesma hora. Nossa, faz um ano que a pessoa não liga. Você lembrou dela, pronto. Você já recebeu a conexão dela. E às vezes já vem logo em seguida a prova, né? Está ali, a pessoa liga, a pessoa conversa com você, ou a pessoa aparece. Então nós temos muita prova de que isso existe. E é possível treinar. Mas nesse nosso mundo corrido hoje está complicado treinar. Mas né, todos os grandes dons, aqueles poderes que a gente vê em filmes, tudo isso existe. Nós só não sabemos e não temos o treinamento, mas tudo isso é real. Pode estar deturpado, adulterado, né, mas tudo isso é possível sim, é real. Celso, quem são eles exatamente? De novo, Reginaldo. São eles são eles. Não dá para definir eles. Até onde o poder da mente é capaz? Tudo é mente, o todo é mental, o poder da mente é limitado, Celso. Porque o poder da mente é a mente. Agora, o poder do ser, da consciência, é ilimitado. Então, a mente é aquilo que a nossa parte sutil utiliza para se mobilizar nesse mundo tridimensional. Então, o poder da mente ele tem um limite. Vai até onde ele pode alcançar. Já o poder da consciência do espírito é muito maior. Mas com o poder da mente é possível fazer muita coisa mesmo. Celso, como fixamos nosso olhar na nuca de uma pessoa e ela vira para você? Como, quando? Isso é treinamento. Com vários grupos aí, tem o pessoal da Provida, o pessoal do Silva Mind Control, todos eles treinam isso, né? Muito legal, eu já participei de toda essa turma aí. É bem interessante, esses treinamentos são básicos, né? Você focar a nuca, fazer a pessoa mexer, fazer a pessoa coçar, fazer a pessoa te dar uma resposta. Isso são técnicas básicas, é coisa muito, muito assim, feijão com arroz. Existem coisas muito mais poderosas que isso que é possível a gente fazer. Caibalion, o Gustavo está falando, outro livro que todo mundo precisa ler, entender. Então estamos sendo enganados na cara dura. Eu não sei, agora eu não entendi. Celso, você acredita em telepatia? Eu não sei agora, eu não entendi a sua resposta, Sara. Não sei. Não sei, não é que eu não sei responder, eu não sei o que você está falando com estamos sendo enganados na cara dura. Se você puder lembrar aí o assunto que eu estava falando, não lembro agora, desculpa. Da Matrix? Agora eu não lembro exatamente o pedaço. 7 leis herméticas, show de bola também. Como acessar as informações, o download para que podemos passar para o próximo nível? Simples, Rafael. Primeiro, não queira acessar, não queira fazer download, viva o seu momento com o máximo de amor possível, respeito, compartilhe a explosão de luz que você é, o amor que você é, a pessoa incrível que você é. Se você não sabe disso, fique sabendo agora que você é uma pessoa incrível.
que só existe você e só existe você para fazer a sua missão aqui na Terra. Compartilhe isso, compartilhe tudo que é gostoso, tudo aquilo que eleve as pessoas. Na hora que o próximo nível estiver pronto para você, você vai se encaixar nele e está tudo certo. É porque a igreja diz que essas coisas são... Pois é, Sara. A igreja diz que tudo isso é proibido justamente para eles usarem. Gente, tem igreja, que eu não vou falar qual é, grandes igrejas, catedrais, que tem porão, salas no subterrâneo, que nessa sala se encontram os pais de santos, se encontram os maçons, se encontra a galera toda para tocar tambor, fazer roda, fazer lá um monte de coisa. Tem igreja grande em São Paulo que tem isso lá. O povo, todo mundo engana a gente. Pastor junto com padre, junto com mãe de santo, junto com vereador, com prefeito, com isso, com aquilo. Vai tudo rodar baiano debaixo da igreja. Tá cheio de coisa. Se eu começar a contar aqui para vocês, nossa, eu acho que fecham a rádio da terra. É tudo mentira. Tudo mentira. Essa seca é mentira, a chuva é mentira, a falta é mentira, a escassez é mentira. Tudo é mentira. Claro que existe uma verdade. Mas qual é essa verdade? Complicado. Celso, o diabo mora nos detalhes. Precisamos nos atentar às pequenas coisas do dia a dia, superar nossos pequenos defeitos, subindo degrau a degrau. Não adianta queremos saltar grande se não fizermos o básico. Cumprimentar o porteiro, fazer as pequenas ações. É a mensagem que eu recebi dos nossos irmãos que está na música Insanidez. Enquanto vocês não aprenderem o básico, não adianta pensar no próximo passo. No final da música Insanidez eu falo isso numa outra língua. Tá lá, é só ouvir. Celso, desembucha então. Hanna, tá desembuchado, Hanna. Tudo isso que a gente está vendo hoje no mundo é uma grande mentira. Até na espiritualidade tem grandes mentiras. Ou talvez eu fale, principalmente na espiritualidade tem grandes mentiras. Porque é uma forma de atrair você para a Matrix oposta. Não é Matrix oposta, para o outro lado da Matrix. A Matrix é tão bem feita que tem aqueles do sistema, tem aqueles contra o sistema que também estão na Matrix, então aqueles que acham que saem do sistema indo para o caminho da espiritualidade, entram noutra Matrix espiritual, entram noutras crenças. Não, esse mundo é um mundo perverso, nós só podemos agora ver o espírito. Também é tudo mentira. Tudo mentira. Eu vou tentar um dia falar tudo isso, gente. Eu vou falar de experiência, tá? Não vou falar de teoria, eu gosto de falar de experiência. Mas aí talvez tanta gente vai ficar com raiva de mim. Será que vale a pena? Será que... O Rogério tá falando que vale a pena, Rogério? Vale a pena, com certeza. Eu acho que todo mundo vai ficar com raiva de mim se eu falar aquilo. É uma experiência, obviamente, é a minha experiência que eu hoje acho que é a vida, né? Ou pelo menos um pouquinho dela. Muita gente acho que vai ficar malzinho de mim, vai ficar com raivinha de mim, porque o povo acredita em tanta coisa, né? O povo acredita em tanta teoria, em tanto santo, em tanto Deus, em tanto mestre, em tanto guru, em tanto sei lá quem, em tanta oração, e esquece que as coisas são tão gostosas, bonitas e simples. Putz grila, né? Depois que todas essas pessoas morrerem ou desencarnarem, como que vai funcionar essa Matrix para elas? Mas quem morre, quem desencarna? Você conhece algum morto, algum desencarnado, algum vivo, não vivo? Não, ainda não. Então, será que você está morrendo? Será que você está vivo? Será que você já foi? Quem que é você nesse momento? O que é morrer? O que é desencarnar? Eu não sei. Não sei. Será que você já não morreu num acidente que você não lembra, mas que tiraram a consciência do acidente e agora é uma outra vida que te colocaram? Lembra que uma vez que de repente o carro fechou assim, você fala, nossa, eu não sei como que eu saí disso? Já não aconteceu isso com quase todo... Será que você realmente não morreu, não aconteceu esse acidente, você já não está lá, RIP, rest in peace, descanse em paz, só que você, nesse mesmo momento, você já não lembra mais nada e está aqui vivendo uma outra vida? Será que você não está na terceira, na quarta aqui mesmo? Como é que você prova que isso não aconteceu? Quantas vezes eu já me vi numa situação, mas como isso aconteceu? Eu estou aqui vivo, será que aconteceu mesmo, se eu só não sei? Será que a gente está falando de uma realidade? Qual realidade? É gostoso. Ó,
O nosso amigo Rogério viajou 600 quilômetros. O que ele me fez de pergunta o dia inteiro hoje, ele aproveitou que eu tô de férias. O que ele me fez... Ah, gente, peraí, desculpa. Eu preciso que todo mundo, que vocês espalhem aí para todos. Os Correios estão atrasando tudo. A Nívia está desesperada com coisa que ela já mandou por Sedex e não chegou. Carro do Correio pegando fogo. Carro do Correio roubado. Tem encomenda que chega no dia seguinte. Tem encomenda de Sedex que está levando 15 dias para chegar. Aí as pessoas fazem compra no PagSeguro. O PagSeguro fica cobrando se elas já receberam. Aí elas não receberam ainda. Aí elas têm que falar para o PagSeguro que eu não mandei, mas eu mandei. Né? Ou então ela tem que colocar o número lá, mas já passou o prazo, tem que falar que recebeu, mas não recebeu. Tá uma confusão, tá um caos. Então, gente, relaxa. Se você recebeu seus produtos, maravilha, agradeço, mas tem muita gente que não está recebendo, nós estamos fazendo o possível. A Nívia ficou doidinha, as pessoas que ajudam a Nívia ficaram doentes, sei lá, final de ano deu uma zica com um monte de gente aqui, ela ficou sozinha vários dias. Então muita coisa também atrasou, teve coisa que foi errado, então foi um monte de coisa. Perdoa a gente, mas a gente está fazendo o melhor e realmente o correio está atrasado. Eu pedi coisas que eu recebo por transportadora, por correio, até mesmo o nosso sal integral, já há 20 dias já era para ter chego, não chegou. A jarra que já era para estar aqui não chegou, a jarra alcalinizadora foi enviado, está no meio do caminho, gente, está um caos, está uma confusão. Todo final de ano acontece isso, só que esse ano foi o pior de todos. Bateram o recorde, Correio bateu o recorde esse ano, tá? Eu não vou falar que é incompetência, não vou falar, porque eu não sei, não estou lá para coordenar isso, é uma loucura coordenar isso, mas eu estou falando o que está acontecendo. Aconteceu isso e o porquê. A gente sabe que muitas pessoas estão tentando privatizar o Correio, se isso é bom ou não, eu não sei. Então pode ser que tenha lenga-lenga no meio disso também. Hoje em dia tudo tem um esquema, né? Tudo está cheio de esquema. Então a única coisa que eu sei é, o que a gente pôde fazer, a gente fez. Nós vamos até na sexta-feira enviar algumas outras coisas que não conseguimos. Então, desculpa a gente. Celso, todo mundo quer que eu desembuche aqui. Depressão crônica não seria o mesmo que inconscientemente uma falta de adaptação da própria dimensão existente? Sim. Quando eu trato depressão aqui, a primeira coisa que eu pergunto para a pessoa, o que você quer da vida? Peraí, depressão por quê? Depressão significa não confio em Deus. Porque quem confia em Deus não tem depressão. Agora, que Deus é esse? Né? Que raio de Deus é esse que a gente tem que confiar também? Né? Então, tudo isso são questões. Então, eu entro numa questão existencial. A depressão é uma questão existencial. E como eu também, além de ser idólogo, naturopata, eu também sou formado em filosofia, metafísica e... Puxa, já até fugiu. É tanta coisa. É tipo uma psicologia, só que uma psicologia na existência, né? Que só o professor de filosofia faz essa graduação. Nossa, gente, fugiu o nome da minha especialidade. Eu tô doidão aqui. Então, é para trabalhar com a crise existencial. Agora eu pergunto, nós fizemos isso ontem aqui, Rogério está de prova, a Nívia está de prova. Fizemos isso ontem, batendo os pés aqui no mantra, que tem uma parte do mantra que eu uso xamanismo. Tem índio com depressão? Estou falando de índio de verdade. Tem índio com dor de cotovelo, né, com coluna torta, com essas loucuras do homem moderno? Não tem, gente. Nós não somos felizes. Depressão é o que significa? Você não é feliz, você está no caminho errado, você está fazendo tudo errado. Descubra quem você é. Veja qual é a sua função na vida. E não precisa tomar remédio de porcaria nenhuma. No máximo, tomar esses suplementos aí que vão ajudar você a ter sair daquele quadro doido e fazer alguma coisa para se ajudar. Entra na natureza, sai da loucura que está, porque depressão não existe. O que você sabe não tem valor. O valor está em que você faz com o que você sabe. Show, maravilha. Sim, quero muito saber, Jorge. Olha, eu tenho certeza que se um dia eu falar tudo aquilo que eu tenho para falar, vai ficar 3 aqui no chat conversando comigo. se ficar, né? Ou 1000, né? Por que você acha que vem 1000?
Porque tem muita gente que se interessa por isso. Não só 3. Pois é, eu vou tomar coragem, gente. Vou tomar coragem. Quem sabe um dia eu falo algumas coisas aí. Celso, desce a lenha. Precisamos de alguém como você com conhecimento certo. Não quer dizer que eu também tenho conhecimento certo, não, tá, gente? Eu vou compartilhar com vocês uma hora, um dia, aquilo que eu tenho certeza que faz parte de uma realidade. Mas podem haver outras, eu respeito todas, se você tem outra realidade. Por isso que, olha aqui, a Rádio da Terra é pra gente conversar sobre isso. E se você tem alguma coisa legal para colocar, coloca. Não fica só esperando a gente também falar, não. Tá? Coloca. Pô, o Celso está compartilhando coisa aí, o Gustavo compartilha. Eu conheço um pouquinho daquilo que cada um sabe, mesmo sem vocês terem me comentado, mas pela forma que vocês escrevem, eu conheço um pouquinho do que tem aí dentro. Então é muito legal. E às vezes pode até ter algumas divergências, ótimo, não tem problema não. A gente dá a mão e vamos sentar junto, por isso que a gente precisa conversar e crescer junto. Celso, faz um vídeo com esse mantra, por favor. Olha que eu vou ser um desses 3. Legal, querida, obrigado. Silvia, não subestime os ouvintes, ficaremos aqui. Silvia, legal você ter falado isso, tá? Não estou subestimando, não. É uma forma, uma expressão, né? Porque eu tenho carinho por cada um de vocês. Tem pessoas que eu sei que têm uma certa filosofia, outros têm uma outra crença. Eu gosto de tudo isso. Mesmo às vezes eu sabendo que tem pessoas que estão indo para um caminho obscuro, faz parte da escolha da pessoa. Eu acho legal também, né? Faz parte, gente. Então, assim, se você fala uma coisa pra mim, Celso, eu não gostei disso, eu vou falar, nossa, obrigado, mas eu continuo sendo seu amigo. Agora, quando eu falo, olha, isso que você tá fazendo não é bem assim, a pessoa fica dodói e vai embora. Engraçado, né? Por quê? Porque, se eu não... Imagine se eu tivesse que concordar com a cabeça de vocês. Eu ia ter que ser 1000, né? Se você só pode ser meu amigo se eu concordar com você, então quer dizer que só pode ser seu amigo quem pensa igual a você? É por isso que a gente não pode ser limitado. A Rádio da Terra está aqui para a gente ouvir, compartilhar com tudo, um aprendendo com o outro. E às vezes, no final de tudo isso, dá até para a gente fazer uma soma, não dá não? Dá para você ser o que você é e a gente conversar junto sobre outras coisas também. Isso que é gostoso. Somar na diferença. É o que eu penso, é o que eu aprendi com a turma lá em cima. Celso, o que esperar do ano que vem com relação à seca e aos chemtrails? Eu vou dar 2 respostas, tá, Gustavo? A resposta que eu mais dou aqui quando as pessoas fazem perguntas sobre, né, o que vem depois com todo respeito, tá? Não sei, não quero saber, deixa pra lá, estou curtindo o meu momento aqui, vou fazer tudo o que eu puder fazer nesse momento para ser melhor, ser feliz e poder compartilhar o que eu sei com vocês. Agora, tecnicamente, respondendo a sua pergunta, que é muito importante. Eu acho que o bicho vai pegar, Gustavo. Tá? Eu dei essa primeira resposta só para mostrar para vocês que a gente não precisa se preocupar com algumas coisas, mas que ao mesmo tempo a gente precisa entender algumas coisas. Então, as 2 respostas. E o chemtrail é um assunto que a gente vai precisar lidar com ele, tá? Então a gente pode fazer projeto em relação a isso. Love Trail vai fazer parte disso. Depois eu explico melhor, tá? Vai piorar, Gustavo. Ao que tudo indica, vai piorar muito. Por quê? Porque a Nestlé, a Danone, a Coca-Cola já roubaram nossa água. Nós vamos ficar sem água. A menos que eles tenham um plano que a gente não saiba. Eles já estão roubando. Para vocês entenderem, existem cidades inteiras, cidades avançadíssimas, modernas, com tudo bom do melhor, com as melhores comidas, com os melhores alimentos, com águas puras, escondidas de nós. Ao invés deles pegarem a água de cima, eles já foram direto no lençol freático e direcionaram para eles. Então eles construíram um paraíso para eles. É isso. E querem que a gente se ferre. Marco, aquela história que sou louco, mas para mim louco é quem consegue ser normal nesse mundo doido. Legal, Marco, legal.
Pois é, né? O Maluco Beleza já também contava sobre tudo isso. Escutem as músicas aí do obviamente não todas, né? Que existem fases e fases. O Zé Ramalho, do Raul, que vocês vão ver muita coisa que eles já falavam muito tempo atrás do que está acontecendo hoje. Celso, sou filha de evangélicos, em que a culpa é só do capeta. Imagina o paradigma que eu tive de quebrar as verdades que têm que serem ditas. Eu tenho uma palestra que eu não sei se eu vou gravar em vídeo, que eu não sei se vou fazer ao vivo, eu não sei ainda o que vai fazer lá, que eu vou falar sobre Lúcifer. Acho que você ia gostar de ouvir essa palestra e, obviamente, eu seria crucificado por todos os evangélicos e não só, né, católicos e até por pessoas espiritualistas que têm a informação errada deste nome. Celso, uma pessoa que só acredita em coisas concretas, reais do dia a dia, seria uma pessoa espiritualmente pouco evoluída ou nada evoluída? Primeiro, Rubens, nunca podemos julgar ninguém, absolutamente ninguém. Eu dei o exemplo aqui uma vez sobre a amante. Às vezes é missão da pessoa ser assim. É o aprendizado dela neste momento. Então a gente tem que respeitar tudo. Tá? Ninguém pode falar que aquela pessoa é amante, aquela pessoa é isso, ou o cara é isso, ou o cara é chifrudo, ou a mulher é chifruda. Não, isso não existe, gente. É missão. Tudo tem um motivo de ser um aprendizado e às vezes a pessoa precisa vir aqui para passar por esse aprendizado. A única coisa que a gente pode fazer com o ser humano, com o outro ser humano é, ou você dá um abraço nele e diz que ele é seu irmão e te ama, ou que se não puder fazer isso no momento, deixa ele aprendendo que a vida vai se encarregar de mostrar as lições. Só isso que eu posso falar de qualquer pessoa. Nada mais do que isso. Gostou, né? Muito. Gostei muito. Profundo. Hoje nós estamos profundo aqui. Hoje um bate-papo está profundo. Vamos falar sobre o futebol nesse momento. Como que anda aí o seu time? Desconhece. Vou retornar ao silêncio. Afinal, tenho 2 ouvidos. Agora não sei onde que o Celso encaixou, que eu demoro um pouquinho, mas obrigado, Celso. Obrigado pelo seu comentário, né? Muito, muito bom. O comentário de todos. A Nestlé acabou com São Lourenço. Pois é, você tá sabendo, né, meu irmão? Então tá sabendo as porcarias. Celso, ultimamente comecei a meditar mais, escutar mais, estudar mais sobre tudo isso. Durmo 12 horas e realmente apago. Uma vez por semana acordo realmente passando mal, veias dilatadas, membros completamente dormentes, sem conseguir comer. Tô indo pra Matrix e não sei? Não tem como dizer, querida. Não tem como dizer, mas às vezes você pode estar sendo preparada. Ir para a Matrix, conscientemente, só quem vai aguentar o tranco. Porque o bicho pega. Quero desejar para vocês muitos desafios benéficos, tudo de bom. Final de semana excelente. Natal, Ano Novo excelente. Já chegamos aqui no nosso final. Quer falar mais uma coisa, Rogério? Não, somente agradecer aqui a presença, né, nessa rádio aqui nos estúdios e poder compartilhar isso, essa sensação boa de estar aqui ao vivo. Quer falar alguma coisa? Não, ela tem vergonha. Então, obrigado a cada um de vocês. Um ano mais de alegria por toda a presença. Agora a rádio só vai retornar. O próximo programa vai ser dia 6, terça-feira, com Vale Tudo novamente. Tá? Até lá nós teremos um breve descanso. Um abraço para vocês. Muito obrigado por tudo. Até hoje. Fiquem com Deus. E curtindo músicas xamânicas na nossa noite de hoje. Valeu.